Olá, o meu nome é Matheus, tenho 40 anos de idade. Esse relato aconteceu comigo há muito tempo atrás. Era quando meu pai estava precisando de uma casa para morar com a minha mãe. Eu era apenas um garoto, mas me lembro muito bem da preocupação e angústia do meu pai para arrumar uma casa para nós morarmos rápido. De tanto procurar, o meu pai já estava desistindo. Até que um certo dia pela manhã, o meu amigo, que era amigo do meu pai também, chegou e falou para ele que tinha uma casa para morarmos. E o meu pai logo pegou o cavalo e foi em direção a essa casa para ver. E aproveitando, levou eu também. Só que ele encaixou uma carroça também no cavalo. Isso fazeria com que nós não cansássemos muito, mas nós não forçamos muito o animal, pois sabíamos que tinha muita ladeira e o animal cansaria muito rápido. Então, em alguns minutos, chegamos em frente à casa. Quando vi aquela casa, eu me arrepiei inteiro. Parecia que ali tinha uma presença sobrenatural naquele lugar. E alguma coisa me dizia que as nossas noites iriam ser bem turbulentas naquela casa. Mas, como nós não tínhamos aonde morar e para onde ir, tivemos que ficar com aquela casa mesmo. Então meu pai acertou tudo com o dono da casa e naquele mesmo dia nós se mudamos para lá. Então voltamos e o meu pai falou com minha mãe. A minha mãe não questionou muito a vontade do meu pai. Apenas pegou e arrumou as coisas, né? Colocou em cima do cavalo e fomos para casa. Chegando lá, abrimos a casa e a casa tinha tipo, vamos dizer, era tipo umas paredes velhas, mofadas, mas isso com o tempo o meu pai daria jeito nessa casa. E nós fomos organizando e a casa estava bem conservada. Tinha vários quartos e isso me deixava feliz porque finalmente iria sobrar um quarto para mim, né? Eu sempre dormia com minha mãe e com meu pai. Não nego, pois tinha muito medo do escuro. Mas imagina aquela casa de noite. Então, organizamos tudo e demos uma limpada geral na casa. E fizemos uma janta. E fomos jantar e dormimos cedo. Logo pegamos no sono. Mas, quando eu acordei tipo batidas na parede. Sabe aquelas batidas que dão na parede? Mas eu não conseguia ver ninguém, pois a casa estava escura. Apenas uma luz fraca da lua entrava por umas janelas da sala. Eu tentava ver pela luz fraca da lua, mas não tinha nada, simplesmente não tinha nada. E aquelas batidas continuavam. Eu vi como se alguma coisa tivesse pulado no chão da sala. Parecia que estava no teto e acabou pulando no chão da sala. Naquela hora, eu me arrepiei inteiro. Não tinha um cabelo no meu corpo que não se arrepiasse, de tanto medo que eu tinha. Não podia gritar, pois eu estava tipo, o medo estava me sufocando. Então aquilo começou a andar pela casa. Eu via seus passos perfeitamente e a madeira rangir quando ele pisava. Seja lá quem fosse ou que fosse, era uma coisa muito pesada que estava dentro da minha casa. Foi então que eu tive coragem e abri só um pouco de um olho só e vi como se fosse um homem de capa, um homem muito alto e parecia ter alguma coisa na mão, não sei, uma vara, um cajado, sei lá, mas os olhos dele eram vermelho como brasa.
E os dentes dele não eram dentes humanos, e sim, parecia dentes de uma fera ou de algum demônio, não sei. Nessa hora eu dei um grito tão grande que a minha mãe e o meu pai e o meu outro irmão acordou tudo ao mesmo tempo e perguntou o que eu tinha visto. Então eu, sem esconder nada, falei o que tinha visto. E o meu pai disse que não era para nós se preocuparmos, pois aquilo poderia ter sido fruto da minha imaginação. Mas não foi fruto da minha imaginação coisa nenhuma. Eu vi o que eu vi mesmo, viu? Mas logo logo o meu pai também ia ver. Não era naquela noite, mas sim a próxima noite. Então, o dia amanheceu e eu estava atordoado. E o meu pai falando comigo parecia que era outra pessoa falando. Estava lá longe, lá longe. Mas nós fazemos alguns afazeres naquele dia e parecia que aquela casa tinha alguma presença maligna que nos olhava. Parecia ter uma pessoa nos olhando a todo tempo, e isso dava uma sensação de segurança da peste em nós. Eu não queria ficar mais naquela casa, pois eu estava impressionado com o que tinha acabado de ver de madrugada. Então, a noite chegou mais uma vez, e aí todos viram o que realmente a casa guardava. O meu pai fechou a porta cedo e fomos deitar, mas nós não estávamos dormindo. Estava assim conversando sobre a vida e o que teremos que fazer no dia seguinte, quando escutamos 3 batidas na porta. O meu pai até perguntou quem era, mas seja lá o que fosse que estava na porta, não respondeu e bateu 3 vezes, mas o meu pai não respondeu dessa vez. Eles simplesmente começou a andar ao redor da casa e bater nas paredes. Agora batia com tanta força que eu dava para ouvir dos quartos e simplesmente eu ficava atordoado com a mente só de ouvir aquilo. Foi então que uma coisa pulou onde nós estávamos e deu um pulo tão grande que não sei como não quebrou a cama. Foi mesmo em cima de nós. Nós não queríamos mais ficar ali e saímos correndo daquela casa. Fomos correndo para longe. Não queríamos saber para onde era. E a partir daquele dia, nós não ficamos mais naquela casa. Arrumamos outra casa e fomos morar em outra casa, pois eu não queria voltar naquela casa. Os objetos fomos e tiramos, e hoje nós moramos na cidade. Tudo tranquilo, apesar do que nós passamos. Eu tenho 40 anos, mas me lembro muito bem das terríveis noites de terror que passamos naquela casa. E tenho pena, sim, de quem pensar que naquela casa não tem nada de estranho. É capaz de aparecer bem coisa pior do que aquilo que apareceu para nós, pois o sobrenatural não escolhe a sua vítima. Boa noite.